Olá, amigas e amigos do YouTube. Aqui é a Marília Galdino, Moriá Plantas. Eu quero já agradecer a Deus a vida de todas amigas, amigos, inscritos aqui no canal, que têm me acompanhado, que têm assim abençoado a minha vida, visualizando os vídeos, deixando seu joinha, e os que estão chegando também, que sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje eu quero estar conversando um pouco, falando com vocês sobre o meu substrato, a cinza que eu tenho misturado, que está dando certo, e falar de algumas plantas. Mas antes, vamos ser abençoados, né? Continuar sendo abençoados com a palavra de Deus. No livro de Salmos, na Bíblia, o Salmo 17, o versículo 7 e o 8. A palavra de Deus diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Glória a Deus. Este versículo, né, esses dois, tem falado muito também ao meu coração. E o Salmo 19, né, do primeiro versículo até o final, fala muito, assim, diretamente comigo. E eu comecei a colocar em prática esses dois versículos, pedindo sabedoria a Deus para me estar cuidando das minhas plantas, como direcionar cada uma em cada lugar, porque Deus, ele tem que estar nas nossas vidas, nos nossos negócios, em toda a área. E esta área eu estava tendo um pouco de dificuldade com algumas plantas, e eu comecei a colocar diante de Deus e pedir sabedoria, porque no versículo fala que ele dá sabedoria aos simples. Eu não tenho nenhum conhecimento assim de plantas, a não ser o que eu vi a minha mãe plantando, mas Deus tem me dado. E eu quero estar mostrando para vocês aqui o resultado, gente. Como eu já falei para vocês, que a terra aqui da minha chácara é uma terra arenosa, as pessoas falam que é uma terra muito pobre, ela é uma terra que contém muita acidez, e eu lembrei das cinzas de fogão que a minha mãe usava, né? Fogão de lenha, quando eu era criança nas plantas. E comecei a usar em algumas plantas. Eu sempre colocava na horta, mas nas flores eu não tinha ainda testado. E eu comecei pelos coléus. E eu vi que matou os pulgões, cochonilha. Eu não tive mais nenhum problema de pulgão e cochonilhas nos coléus. E aí eu fui estendendo as outras plantas. A eresina, ela estava cheia de pulgões, cochonilhas. Eu até pensei que eu fosse perdê-la. Aí eu coloquei também no substrato um pouco. E às vezes a gente pode até regar em cima assim no substrato uma colher de sopa da cinza. Gente, deu resultado, sumiu. E eu fui se estendendo também as minhas suculentas. E eu comecei a perceber que eu tive um ótimo resultado. E algumas que eu replantei nos vasos de barro, como eu expliquei para vocês. Aqui é muito quente. E o vaso de plástico, quando eu não estava tendo controle nas regas, então ficava muito encharcado e acabava apodrecendo. E o de barro, ele absorve melhor a água. E se deu bem, então eu vejo assim, time que está ganhando não se mexe. E eu continuei e vou estar replantando algumas das suculentas. Mas tem plantas que requerem vaso de plástico mesmo, porque elas requerem um pouco mais de águas. E eu quero mostrar para vocês aqui, eu até trouxe aqui na caixa, um pouco das cinzas que o meu esposo queima ali em cima, restos de madeira, são galhos que retira das árvores, seca. Olha como que fica. Ela fica uma cinza com um pouquinho dos carvões, né? Dos galinhos. E ao lado, olha também
que eu retiro lá do pomar, as folhas secas que caem, se mistura na terra e é um ótimo substrato. E eu tenho misturado junto com a terra que eu retiro aqui da horta. Tanto que eu não tenho mais nem usado a terra vegetal, só aqui da horta com a cinza, este outro substrato, né? Essas folhinhas secas que elas vão ficando bem miudinha na terra e tem dado certo. E também, gente, eu uso a canela. Olha, tá vendo? Essas canelas em pau nesses litros de água. Eu deixo assim de 48 horas, né, elas. Aí depois eu começo a regar. Uma vez na semana, eu procuro regar todas as minhas suculentas. Eu dou mais preferência pelas suculentas e as orquídeas. Por quê, gente? Da canela e da cinza. É uma fungicida e também bactericida. Então é onde tem matado as bactérias, aquelas, né, essas pragas que ficam na terra e que estragam as nossas plantas. E é onde eu vi que isso tem dado bastante resultado. As minhas suculentas, como vocês já viram, estão todas bonitas. Não deixo no sol o dia todo, elas pegam o sol da manhã até 1 hora no máximo. Tenho outras que ficam até às 15 horas, mas eu não deixo direto. Eu sempre falo, cada local, cada bairro, cada cidade, né, é um clima. Às vezes é muito quente, às vezes as pessoas na varanda não pegam sol, às vezes pega muito sol. E eu vi assim, que cada um de nós é que precisamos observar as nossas plantas, aonde elas se dão melhor. E não ficar se culpando, né? Falando às vezes, eu não tenho mão boa, eu não consigo. Não, gente. Às vezes, o que serve para mim, não serve para você. A cinza do fogão de lenha não pode colocar muito, porque ela retira a acidez da terra. E às vezes é uma terra que não precisa. Ela já está, o pH dela já está pronto. Então é por isso que eu sempre começo aqui tudo de pouquinho para ver. Eu não vou de muito. E eu começo numa planta. Aí eu vi que aquela deu resultado, eu vou para outra planta. Tem uma amiga, né, a Roseli Ribeiro, uma inscrita do canal. Ela disse para mim que ela não dá sorte com a rosinha do sol. E eu até desci a minha que estava no vaso, está num vaso de barro. Estava lá perto do lago, eu desci para estar mostrando. Olha como ela está linda. Ela pega sol lá o dia todo, que ela fica lá debaixo da aquela minha planta, a palmeira areca. Então, ela assim, pega um sol direto, mas um pouco mais tarde fica sombreado. E o sol do inverno é diferente do sol do verão. O sol do verão é bem quente. Então, essa época, eu não tenho tido nenhum problema com as minhas plantas aqui do sol muito quente. E é aquilo que eu falo, é de região para região. Olha como ela está linda, toda florida. Olha, e o substrato é aquilo que eu falei para vocês, misturado com um pouco de cinza e as folhas secas que eu retiro do pomar. Esta daqui, ela não tem nem terra vegetal e se deu bem. Então, às vezes, é o substrato, é o local. E outra coisa, esse vaso, ele é regado um dia sim, um dia não. Por quê? Ela é uma planta pendente, ela requer um pouco mais de água. A gente também precisa observar isso, as pendentes gostam de um pouquinho mais de água. Olha a outra rosinha do sol variegata. Este jarro, ele fica também lá no pergolado. Eu desci para mostrar. Olha a lindeza dele. Mas esse vaso eu vou estar até deixando aqui embaixo, porque os passarinhos estão comendo, porque ela é uma planta comestível. E os passarinhos já descobriu ela e tá indo direto lá. E aqui eu já vi que eles vêm menos. Então já não vou deixar lá mais, porque os passarinhos vão acabar com ela. Então as nossas plantas, a gente precisa estar atento a tudo, gente. Olha, foi com o tempo que eu fui vendo isso. Porque antes eu tinha planta, assim, cada uma no lugar. Continuo tendo, mas eu aproximei mais as minhas plantas aqui perto da varanda, porque eu posso observar melhor cada uma delas. E eu tenho visto
que tem dado resultado. Tá muito linda. Tá bom? Eu tô te falando então, Roseli aí, que você procura ver o substrato, aonde você tá deixando. Às vezes é pouca água que você está colocando, porque a gente fala, suculenta não gosta de água, mas tem umas que gostam do substrato um pouco úmido. Então é isso que a gente precisa estar diferenciando de uma para as outras. As minhas rosas do deserto falam que é de sol pleno o dia todo. Gente, não dava certo aonde elas estavam. Levei lá para o pergolado, aí começou a chover muito, também não deu certo. O que eu fiz? Trouxe aqui para a varanda, pega o sol da manhã. Olha como elas estão floridas. Olha, tão lindas. Também coloquei um pouco de cinza no substrato. E é assim que a gente vai vendo, porque nós, às vezes é mais fácil a gente se culpar, né? Achar que erramos do que procurar solução. E a outra é a Cristina Dantes. Um abraço, um beijo para você, Cristina. Ela comentou comigo que ela tem a planta o chifre de viado e que não vai para frente de jeito nenhum. E eu tenho essa planta aqui. Olha, é a minha planta mãe. Gente, o que eu já dei de muda, o que eu já retirei, ela está plantada na terra, mas é um substrato com bastante matéria orgânica. Olha, e eu também coloquei um pouco de cinza nele. E ele está muito bem, cheio de mudas. Agora, o que acontece? O chifre de veado é uma planta que ela não gosta de sol. Ela não gosta. E outra coisa, ela gosta também de um pouco de umidade. Ela não gosta daquele substrato seco. Olha, saindo várias mudas aqui atrás dela. E é isso que a gente precisa observar nas nossas plantas. Tem muita gente que coloca ela aquelas placas, né, de fibra de coco, pendura na parede. Tudo bem, você pode até colocar, mas você precisa estar retirando ela para estar regando. Tira ela à noite, coloca num local onde você pode molhar bem, deixar a água penetrar bem, escorrer, para depois você voltar a pendurar. Vai dar um pouco de trabalho, mas você vai ver resultado. Então, são essas pequenas coisas, né, que eu venho observando nas minhas plantas e que tem dado resultado. E é o que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Essas experiências que eu estou tendo com as minhas plantas aqui na chácara. E graças a Deus tem dado resultado. Gente, mas eu vou falar para vocês, eu tenho orado e pedindo sabedoria para Deus. Porque a gente compra uma planta, a gente paga caro. E a gente quer ver aquela planta bem, ela bonita, saudável. E às vezes a gente nem sabe como cuidar, como lidar com ela. Mas aos poucos a gente vai, né, conhecendo a planta e vai tendo resultado. E não desistir, gente, de nenhuma planta. Não deu certo aquela, tenta outra, vai vendo. Procura solução, não fica olhando o que não deu certo. E eu quero agradecer a todos que vão estar visualizando este vídeo, assistindo até o final, deixando ali o seu joinha, que é muito importante para o canal, compartilhando, comentando. Eu fico muito feliz com cada comentário carinhosos que eu tenho recebido. Eu falo, gente, que vocês têm me abençoado muito a minha vida. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu continuo dizendo, não desista dos seus sonhos, em nenhum deles. Coloca diante de Deus, que no tempo certo vai acontecer. Fiquem todos com Deus.